Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. E nós queremos estar com o nosso espírito agora, sedento para ouvir e receber a tua boa semente. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Sabe que a palavra de Deus é comparada com a semente? Porque a semente, quando ela é lançada na terra, ela tem o poder de arrancar o que há de melhor naquela terra onde ela foi plantada. Ela tem o poder de extrair o melhor dos nutrientes e tudo que aquela terra tem de bom. Então assim é a palavra de Deus. Ela cai e ela vai liberar, né, tudo aquilo que a terra boa que estiver esperando por ela, né? Então você precisa ser essa terra boa que vai esperar pela semente que vem trazer o que há de melhor. Então, esteja atento, não perca a palavra. Se tiver algum irmão seu, chame ele, porque ele é importante também que ele receba a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Amém? Bem, esse texto é muito conhecido por todos nós. Paulo está falando aos irmãos de Coríntios, né, e a todos nós como igreja, sobre o fundamento que está posto, que todos nós, naturalmente, quando conhecemos Jesus e recebemos da sua salvação, somos salvos em Cristo, então nós começamos uma construção da nossa vida com Deus, do reino de Deus. Começamos a construir algo sobre esse fundamento que já foi estabelecido. Então, no que diz respeito ao fundamento, nós que fomos salvos por Jesus Cristo, estamos todos iguais, que ouvimos falar da sua mensagem, abrimos o nosso coração e aceitamos seguir, então nós estamos sobre esse mesmo fundamento. E milhares de pessoas que ouviram sobre Jesus, independente da forma extravagante ou da forma mais, não importando muito a forma com a qual elas reagiram a esse receber Jesus, mas de alguma forma, se elas receberam, elas estão sobre esse fundamento. Mas aí Paulo vai além. Ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento, contudo, cada um precisa observar de que maneira vai construir sobre esse fundamento. E aí é o X da questão. Aí mora o nosso desafio de perceber que nós temos uma grande responsabilidade, que nós temos uma caminhada, e nós temos o desafio de construir algo sobre esse fundamento que de fato tenha valor. Que de fato tenha valor. Então todos nós estamos nessa construção. Você, como parte do corpo de Cristo, está cooperando para que o reino de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus seja construído aqui nessa terra. E a construção de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, também é parte dessa edificação do reino. Não se pode desassociar isso. Você que está construindo uma vida com Deus, e todos nós estamos, ainda que você não tenha se dado conta, isso é uma verdade,
Você e eu, nós deveríamos, e se não estamos, devemos perceber isso, porque estamos nessa corrida, nessa caminhada, estamos construindo uma vida e um relacionamento com Deus sobre esse fundamento. E é verdade que Paulo aqui menciona alguns materiais: madeira, feno, palha, pedras preciosas, ouro. E parece um tanto irônico, assim, porque Paulo fala que vai ser provado pelo fogo tudo que nós vamos construir. E ele diz assim: mas fique à vontade para construir. Cada um veja como edifica, se vai escolher madeira. E a gente sabe que quando a gente lê que toda essa matéria, toda essa construção vai ser provada pelo fogo, a gente logo percebe que alguns tipos de materiais que foram mencionados por Paulo aqui não vão resistir ao fogo. Nós sabemos qual é a reação da madeira quando está no fogo, do feno, da palha, do ouro. Então a gente percebe logo, esse tipo de material não vai resistir. Vai se perder, vai se desfazer. Mas Paulo menciona um material aqui, que nós sabemos que quanto mais ele é levado às altas temperaturas, ou às baixas temperaturas, ele mais vai se tornar puro. Cada vez mais. O ouro se comporta dessa maneira. Quando a Bíblia fala de ouro, ela aponta para a glória de Deus, para a presença de Deus. Então é natural que essa construção que Paulo está nos dizendo que nós vamos fazer sobre o fundamento que é Cristo, ela é uma construção que nós devemos estar atentos e nós devemos escolher o melhor, o material mais apropriado para construir esse relacionamento com Deus. A presença de Deus, a vida com Deus que nós vamos ter, é esse ouro que vai nos habilitar a construir uma coisa que tenha valor. Se você tentar construir uma caminhada com Deus, uma vida com Deus, sem aquilo que é ouro de fato, ou seja, sem a presença de Deus como prioridade, a sua obra, a minha obra, a nossa construção, a sua construção, a nossa construção, ela vai ser uma construção frágil, que facilmente vai se desfazer quando se encontrar com fogo. Quando nós estamos edificando a nossa vida com Deus, com um material que não é apropriado, nós estamos caminhando como pessoas vazias. E nós não podemos esquecer que o que estamos construindo será provado. Portanto, edificar com o que é ouro nos fala de estarmos preocupados em ver aquilo que é principal, que é fundamental. Na vida cristã, a maior obra que você vai poder realizar é conhecer o Senhor. Na minha e na sua vida cristã, se nós vamos dizer assim, bater no pé e dizer, não, eu sou cristão, então a nossa vida deveria se resumir numa coisa principal. A minha caminhada, o tempo que eu vou passar aqui na terra me relacionando, edificando, evangelizando, ganhando pessoas, discipulando pessoas, ela deveria se concentrar numa coisa fundamental: conhecer a Deus. Então, se eu me intitulo um cristão e eu tenho pouco conhecimento de Deus, significa que a construção com a qual eu estou me ocupando, porque todos nós estamos construindo algo, ainda que seja frágil, ainda que seja de pouca qualidade, mas estamos construindo. Então significa que estamos construindo algo de pouco valor, e que não importa, e que no fim vai ser provado e vai ser visto que não valeu a pena. Ah, mas eu fui crente, mas eu fui para a igreja. Ah, mas eu me ocupei com tantas coisas. Eu me preocupei com as pessoas, eu fiz caridade, eu fui bom. Não, isso tudo pode ser muito bom, mas é secundário. O principal é o quanto você conheceu o Senhor. Fomos criados para isso. Fomos criados para conhecer a Deus. Olha que coisa maravilhosa.
Deus nos criou para usufruir dele, para conhecer quem ele é. Sabe, nós fomos criados para isso. Enquanto você não descobre isso, e não coloca isso como uma razão principal da sua vida, você e eu, nós vamos caminhar com um vazio que nada e nem ninguém será capaz de preencher. Nada. O mundo está correndo atrás, as pessoas estão correndo atrás, a vida é uma corrida. E as pessoas estão correndo atrás de algo que possa preenchê-las. Então elas correm atrás de um amor, de uma paixão, de um casamento, de uma vida bem-sucedida financeiramente. Elas correm atrás de diversas coisas, mas quando elas se encontram no ápice dessas conquistas, todas elas se deparam com uma realidade: isso não foi capaz de me preencher. Você pode ler pesquisas, você pode ler pessoas que escreveram sobre isso. Todas elas chegaram no ápice, conquistaram tudo que podiam, tiveram amores, tiveram paixões, mas o vazio sempre esteve lá. Porque esse vazio, ele é exatamente a razão, o principal, que é a presença de Deus. Enquanto você não se encontra com ela, você pode casar, você pode realizar até alguns sonhos, mas você sempre vai ser uma pessoa incompleta e frustrada. Porque nós nascemos e fomos criados para nos encontrar com Ele. Nós nascemos e fomos criados para conhecer o Senhor. E toda pessoa que não vive a sua vida baseada nessa razão, ela então perdeu a razão, ela não sabe por que está vivendo. Então ela vive correndo atrás do vazio, do vento, tentando preencher o seu vazio que nunca consegue. O ouro nos fala de uma matéria nobre. Na Bíblia, a palavra de Deus vai apontar, como eu disse agora há pouco, para a glória de Deus. A arca, no Velho Testamento, que simbolizava a presença de Deus, era onde o sacerdote entrava, o último compartimento do tabernáculo. No Santo dos Santos, lá estava a arca. Ela era o símbolo da presença de Deus. Foi ela que Davi, quando assumiu o seu reinado, disse: vamos trazer a arca. Davi sabia que não podia ter um reinado de paz e bem-sucedido sem a presença de Deus. Então por isso ele manda trazer a arca. E a arca, nós sabemos que ela era feita de ouro, da matéria mais nobre. Esse ouro era um símbolo da presença, da glória de Deus. Então quando a Bíblia fala de ouro, ela está falando dessa presença. Paulo está dizendo: cada um veja como edifica. Cada um veja como vai construir a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Se é com ouro, se é com pedras preciosas, se é com palha. A Bíblia diz que os céus são de ruas de ouro. Porque no céu, à medida que a rua fala de caminhar, fala de vivência. Então no céu você não vai fazer outra coisa a não ser contemplar a presença de Deus. No céu não haverá outra coisa para fazer a não ser usufruir da sua presença. É por isso que os anjos ficam dia e noite dizendo: Santo, Santo, Tu és Senhor. As portas são de pedras preciosas. O céu está repleto da manifestação da presença de Deus. E se nós somos cristãos, somos cidadãos do céu, nós deveríamos começar a construir essa realidade de vida ainda aqui na terra. Essa vida que tem como principal usufruir da sua presença. Nada pode substituir a sua presença. Nada pode ser maior do que a sua presença. Eu fui criado para conhecer quem Ele é. Então ainda que eu não esteja caminhando dessa maneira, eu estou lutando constantemente para que eu esteja conhecendo quem Ele é. Se eu ainda não o conheço, eu quero conhecer mais. Se eu conhecer um pouco hoje, se eu beber um pouco hoje, eu quero beber mais amanhã. Porque essa é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu o conheço, mais eu quero o conhecer. Quando você ama alguém, quando você diz que ama alguém, o que você quer? Você quer estar perto. Você quer conhecer mais. Você quer servir. Então é uma incoerência dizer que se ama a Deus, cantar canções que dizem que eu amo a Deus, e o meu tempo, e o meu dia a dia, e a minha vida na semana não coloca essa razão como principal.
conhecer o Senhor, Ele está esperando por esses construtores que sabem que estão sobre o fundamento, mas que querem ir além de uma vida religiosa. Eles querem ir além de dizer, não, eu estou sobre Cristo, eu conheço as coisas de Cristo, eu conheço a teologia. Não, o Espírito Santo está procurando pessoas que vão além dessa religiosidade. E eles vão dizer, eu sei que eu estou sobre o fundamento que é Cristo. Eu estou na igreja quadrangular, eu sou de uma célula, mas eu não abro mão do meu relacionamento com Ele. Eu quero ir mais fundo, eu quero conhecer quem Ele é. Eu quero saber a sua vontade, eu quero me sujeitar à sua vontade. E eu quero ter momentos com Ele no meu secreto, no meu quarto. E todos os dias, quando eu acordo, quando eu caminho, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero descobrir mais sobre quem Ele é. Sabe? É esse desejo que toma você. Isso é construir algo de valor. É edificar algo, é se preocupar com o tipo de construção que você está fazendo. Porque um dia você vai apresentar a sua construção. Um dia você vai mostrar a sua construção e vai dizer, está aqui o que eu construí. Sabe, irmãos? Edificar com o que é ouro nos fala de realidade. Diga comigo, realidade. Sabe que a igreja de Laodiceia, ela tinha fama, mas ela não tinha realidade. Tu dizes, outros dizem que és rica, abastarda, porém eu tenho algo contra você. Eu te digo algo, você é pobre, cega e nua. A igreja de Laodiceia, que é mencionada no Apocalipse, era uma igreja que tinha fama de ser algo, mas não tinha realidade. Tem gente que vive de fama. Tem gente que vive da fama do seu cargo, da fama do seu dom, do seu talento. Sabe, Deus não vai olhar para a nossa fama. Ele não vai olhar para a nossa ocupação. Ele não vai olhar para o nosso ativismo. Ele está à procura de pessoas que têm realidade. Você nunca vai ver um casal que está edificando com o que é ouro, que tem a presença de Deus como principal, querendo se divorciar. Você nunca vai ver um líder que está cheio da presença de Deus, querendo largar a célula. Você nunca vai ver um discípulo querendo se levantar em rebeldia, se ele tem vida no secreto. Nunca, nunca. Você não vai ver um pastor, ou qualquer que seja a pessoa, querendo largar Jesus, se ela tem relacionamento com Deus. Você não vai ver. Porque ele está construindo com o que é ouro. Porque ele está edificando com o que é ouro. Sabe, mas o que acontece muitas vezes é que nós queremos cuidar de pessoas, nós queremos discipular e guiar pessoas sem estarmos mergulhados na presença. Discípulos não vêm prontos, eles são gerados em oração. Sabe, nós convivemos numa igreja que o contexto dela é de relacionamentos. Nós estamos num lugar onde nos relacionamos com pessoas. Nós estamos num lugar onde nós convivemos com pessoas. Onde nós enfrentamos desafios com pessoas. Ao lado de pessoas. E quando você se envolve com pessoas, você vai se decepcionar. Você vai ter que aprender a perdoar, a entender, ser paciente, insistente. E viver esse tipo de coisa sem a presença de Deus é impossível. É impossível. É impossível. Nós precisamos da presença de Deus. Muito mais nesse contexto. Estamos edificando muitas vezes de maneira frágil, nós estamos edificando com materiais que não têm valor. Sabe? E isso gera uma fragilidade. São relacionamentos emocionais que não são duradouros. São pessoas que se aborrecem, se entristecem por bobagem. Grandes problemas de relacionamento têm acontecido onde? Na igreja. Por quê?
Porque na maioria das vezes, se nós formos a fundo, nós estamos edificando com um material de baixa qualidade. Com um material que não tem valor. Sabe? Com coisas que não são ouro, mas com aquilo que é passageiro. Nós estamos muitas vezes nos ocupando em edificar, em construir uma vida com Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, se nós queremos edificar uma vida com Deus, com aquilo que é ouro, nós precisamos de realidade. De realidade. Imagina você, se você olhasse para uma construção agora aqui, o fundamento dessa construção, a base dessa construção fosse de ouro. Tivesse sido gasto muito dinheiro nessa fundação. Se você olhar para aquela torre, a Califa, lá da Arábia Saudita, ela tem 690 metros de profundidade. A sua fundação é quase o mesmo tamanho do prédio que foi erguido, que tem quase 1 quilômetro de altura, 800 e poucos metros. Quando os engenheiros e arquitetos foram ver o solo para construir o Califa, eles viram que era um solo que não era apropriado. Então eles foram pesquisar uma tecnologia inédita. Não existe uma fundação igual a daquele prédio. Não existia até então. E eles foram desenvolver uma tecnologia que permitisse a altura daquele prédio. Não somente a altura, mas um prédio que os ventos iam proporcionar uma certa flexibilidade a ele, até grande. Ele se move. Você sabe que prédios muito altos, qualquer um, né? Eles se mexem um pouco, e quanto mais alto isso vai ser mais perceptível. Eles investiram milhões, não somente de dinheiro, mas também de tempo, de estudo, de pesquisas. Seria incoerente fazer uma fundação de alto nível para construir um prédio de 5 andares. Assim como você vai notar uma incoerência se alguém quiser construir com madeira em cima de uma base que é de ouro. Vai ser muito perceptível, não vai? Você olha para um fundamento de ouro. Paulo disse, eu lancei o fundamento que é Cristo. Agora cada um veja como constrói. E tem gente tentando construir em cima do que é ouro, com madeira, com palha. Não é só feio, mas é incoerente. Tem gente que vive uma vida cristã incoerente. Ele quer fazer muito para Deus, mas ele tem pouco de Deus. Sabe, ele até aceita o desafio de cuidar de muita coisa. E ele começa a se ocupar com muitas funções, com cargos, e cuidar de pessoas, discipular. E ele começa a achar que ele não precisa mais beber de Deus, quando ele tinha que ser o que mais bebe. Porque quanto mais você dá, mais você tem que usufruir. Mas tem gente construindo sobre o fundamento que é ouro, com material inadequado. Isso é incoerência. A sua vida cristã precisa ter coerência. A sua vida com Deus precisa refletir Deus. Se você sabe que a presença de Deus tem valor, você então tem que construir a sua vida na mesma medida. Você tem que estar disposto a pagar o mesmo preço, ainda que seja caro. O anjo disse à igreja de Laodiceia, eu te aconselho para que você deixe de ser apenas alguém que tem fama, mas tenha realidade. Eu te aconselho que compres de mim ouro, que compre aquilo que tem valor. Quando você acredita que pode viver e caminhar o seu dia a dia sem um relacionamento com Deus, você está construindo algo que é frágil, que facilmente será derrubado. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer nada sem oração. Um cristão não pode encarar o seu dia sem uma vida de oração. Quando nós não estamos edificando com o que é ouro, provavelmente estamos edificando com algo que é mais cômodo para nós. Paulo diz, cada um veja como edifica. E algumas pessoas estão construindo a sua vida com Deus
com aquilo que é cômodo para elas. É mais fácil construir com o que é madeira. É mais fácil, é mais barato. Mas não tem valor. Mas vai ser destruído. E as pessoas que estão edificando de maneira cômoda para elas estão sem entender que estão aqui por um propósito. Então elas param de compreender que estão aqui para cumprir um propósito que é de Deus e não delas. E quando você não está edificando com aquilo que tem valor, é como se você estivesse vivendo os seus planos, os seus propósitos. Deus, eu já esperei muito pelos teus planos, agora eu vou viver os meus planos. Agora eu vou viver do meu jeito. Eu já tentei muito viver do teu jeito. É esse recado que a gente está dando para Deus muitas vezes, sem abrir a boca. Porque muitas vezes estamos ocupados com uma construção e nem estamos percebendo que estamos construindo algo que é incoerente, que não tem valor, que é frágil, que facilmente será derrubado. Eu quero chamar sua atenção para isso nessa tarde. Ocupe sua vida, seu dia, seu ministério, em construir algo que vai chamar a atenção de Deus, que tem valor. Sabe, que vai, à medida que você constrói, vai atrair outras pessoas, porque a presença de Deus, ela atrai. Quando nós estamos caminhando, sem entender que a presença de Deus é o principal, na verdade, nós estamos vivendo os nossos próprios planos. A gente tenta ligar as coisas no piloto automático e a vida com Deus não funciona assim. Deus está esperando por nós. Ele tem prazer em nós. Nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos como a Lia, a esposa de Jacó, desprezada, que não merecia ser amada, mas Deus foi lá e a amou. Nós somos essa menina, nós somos essa esposa que não merecíamos, mas a sua graça nos encontrou. Nós fomos achados pela sua graça. E Ele não olhou para nós com pena, Ele olhou para nós com olhos de amor. E Ele nos deseja, Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Essa é a graça. Você não merece, eu não mereço. Nós não sabemos como chegar, nós não sabemos como ir até Ele, nós não temos nada que possa atraí-lo. Então Ele faz o quê? Ele desce aqui, Ele vem aqui, e pela sua graça, Ele nos alcança. Ele nos chama outra vez. E Ele diz, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero te ensinar a construir algo que tem valor. Eu quero te ensinar a andar comigo e edificar com aquilo que vai durar, com aquilo que vai te proteger, que vai te guardar. Com a minha presença. Eu quero te encorajar hoje, jovem adolescente que está aqui, a caminhar nesses dias como alguém que não abre mão de ter a presença de Deus. Você vai fazer de tudo, ainda que você conheça pouco sobre isso. Mas você vai perguntar, você vai ler, você vai orar, você vai crescer no seu tempo de oração, dia após dia. E você vai fazer uma decisão na sua vida. Que daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vai poder avaliar até onde essa decisão te levou. Eu quero fazer um desafio com você. Me procure daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. E veja aonde essa decisão de viver uma vida que constrói com o que é ouro, que edifica com algo que tem realmente valor, aonde essa decisão vai te levar. Fique em pé no seu lugar, por favor. Precioso Senhor, e não há outro como tu. Você pode dizer, és precioso Senhor, és precioso Senhor, e não há outro, e não há outro
como tu. Você pode dizer isso, feche seus olhos e diga: és precioso, és precioso, és precioso, Senhor. E não há outro como tu. E não há outro como tu. Você pode cantar isso com seu coração. Feche seus olhos, se desliga de tudo e diga: és precioso, Senhor. Outro é, e não há outro. Nós queremos construir com aquilo que é precioso. Então levante suas mãos e diga: magnífico, poderoso. Oh, você pode contemplá-lo. Magnífico, poderoso. Você pode cantar isso, diga: magnífico, magnífico, poderoso. Ainda há pessoas que não estão cantando, cante. Magnífico, É muito fácil, diga isso para ele. poderoso. Diga para ele: és precioso, Senhor. És precioso, Não há outro, não há outro, Senhor. E não há outro como tu. Você pode cantar isso a ele, é simplesmente isso, diga: És precioso, Senhor. agora canta o melhor que você pode. Vamos construir com aquilo que é precioso. Oh, Não há outro como tu. és precioso, Senhor. E não há outro, não há outro, não há outro. E não há outro como tu. Levante suas mãos e diga: magnífico, magnífico, Poderoso, magnífico, poderoso, magnífico, poderoso, A Bíblia diz que os anjos ficam 24 horas dizendo que Ele é santo. Nós não temos por que querer uma outra canção. Nós podemos ficar horas dizendo a mesma coisa para Ele. Porque Deus não está procurando novidade, Ele está procurando um coração que poderoso, esteja direcionado a Ele. Por isso nós queremos te dizer: magnífico, poderoso, magnífico, poderoso, através dessa declaração, o Espírito Santo está mudando muitas vidas aqui nessa casa. magnífico, O Espírito Santo está mudando muitas vidas, muitos relacionamentos. Deus está te dando um novo tempo de relacionamento com Ele. magnífico, Deus está nos dando um tempo para construir coisas que têm valor. Oh, Ele baixou, canta. magnífico,